Ribeiro, né, para falar sobre trânsito. Olha, sempre é uma convocação, como eu disse, partindo do professor Elcio, uma pessoa que eu admiro, eu sou fã de carteira do Elcio, uma pessoa preparada e que efetivamente ele engrandece todos esses comentários que se tem, interação que tem com os nossos ouvintes. Bom dia a você, ao Luí, a toda a equipe e a você que está nos acompanhando pela rádio e pelo YouTube. Vamos começar com o que nós, inclusive, falávamos com o Elcio, né, por conta de uma mensagem do ouvinte a respeito dos radares, que foram instalados, se não me engano, em maio desse ano. E a promessa da prefeitura era a seguinte: vão instalar os radares aqui na Avenida do Turismo, né, no Rapidão. Há, de fato, alguns instalados lá. Durante 90 dias terá um efeito educativo, então ninguém vai ser multado se ultrapassar a velocidade máxima. Seria só realmente alguma forma de conscientização e tudo mais. 90 dias já se passaram, né? Se eu não estou errado, agora em setembro os radares já deveriam funcionar de fato, multando pessoas que ultrapassassem a velocidade. A gente tem alguma informação, Manuel, sobre se já estarão funcionando ou se não estarão? Não, infelizmente não. O único dado que nos entristece, Patrick, é que o Rapidão ele é o campeão de mortes na nossa cidade. Né? Nesse período, 15 pessoas já morreram e exatamente 90% da consequência do que originou essas mortes foi exatamente a velocidade. Isso significa uma coisa que é uma lição para todos nós, não é? O processo educativo, o processo de informação, o processo de acostume para que uma nova cultura que se tem de limite de velocidade, de obediência à lei, evidentemente num sistema de formação, através da rádio, através da rede social, através da televisão, através dos jornais, efetivamente é necessário, é importante que a população não seja pega de surpresa. Mas o que mais nos entristece é que esse mesmo ponto está sendo campeão de acidentes, de mortes. Não é? O que é que nós estamos esperando? O questionamento é esse. Não é? Até porque, Patrick, educação, ele vem com monitoramento, ele vem com punição, ele vem com advertência, ele vem dizer o seguinte: você está no caminho errado, você está errando, você está matando, você está efetivamente gerando um trauma para a sociedade. É que aparentemente muita gente não liga para isso, né? Essa é a preocupação, porque assim, se você tem um período educativo, é exatamente isso, é um alerta, né? Olha, você está errando. Mas, beleza, eu imagino que algumas pessoas devam obedecer isso, né? Respeitar, se educar de fato. Mas como a gente tem esse aumento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, também, de acidentes em Manaus nos últimos meses, acidentes fatais, inclusive, fica parecendo que muita gente trata da seguinte forma: não está multando ainda, é só educativo? Então tudo bem, não vou fazer nada, vou continuar correndo aqui. Quando multar, aí eu mudo. Patrick, eu tenho um motivo muito especial para que efetivamente nós já teríamos que estar já dos veras, como a gente fala, né? Não é brincadeira não é no ensaio. Eu, de vez em quando, final de semana, eu passo por lá e vou num horário mais crítico, exatamente para constatar aquilo que todo mundo já sabe. Pela noite, onde efetivamente ali se torna uma pista uma autopista. Não é? Patrick, eu já vi todo final de semana, sábado ou domingo ou feriado, ali ainda o Rapidão é uma grande pista de corrida. Eu imagino que as velocidades que estão se praticando lá nos finais de semana, fazendo racha, fazendo efetivamente as pessoas desenvolvendo uma velocidade perigosíssima, ali está acima de 150 km por hora. Ou seja, é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Significa isso que esses números de mortes, ser o campeão de mortes, e exatamente por velocidade, significa que essa via é perigosa. Assim como a própria Avenida Torquato Tapajós com Constantino Neri, que é a segunda via que mais as pessoas morrem, com 11 pessoas morreram efetivamente nesse primeiro semestre, não é? Nesses 7, 8 primeiros meses. Não é? Isso daí nos leva a crer isso. Está na hora de, efetivamente, nós tomarmos providência para estancar essa sangria desatada que é a morte no trânsito por velocidade, por imprudência, por desrespeito à lei. Bom, o que o Manuel está trazendo, o que você está trazendo agora, Manuel, já são os dados, né, sobre os acidentes, fatais ou não, né, em Manaus. Isso de janeiro a agosto, né? São dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Eu estou vendo aqui que a Zona Norte lidera, com 53 ocorrências, depois a Zona Leste com 41, a Zona Oeste com 43. Estão bem parelhas, inclusive, essas três, né, com um número alto aí de
de acidentes fatais. Depois a Zona Sul, Zona Centro-Oeste, Zona Centro-Sul e alguns que não foram informados, né? São 31 casos lá embaixo. Total de 212 vítimas. E aqui a gente está falando especificamente de acidentes fatais, né? Pessoas que morreram. Vítimas fatais. Sem falar os danos materiais, sem falar aquelas vítimas sequeladas que ficaram, que estão hoje no leito do hospital, estão nas UTIs. Patrick, o que mais nos interessa, nos entristece é isso. Agosto terminou no dia 31 com uma vítima fatal, um motociclista que foi atropelado, né? Setembro começou com aquilo que é mais ícone para a mobilidade urbana. Um condutor de Uber na Cachoeirinha, lá na rua Maués, ele atropelou um senhor de 65 anos, um idoso de 65 anos, matou na hora e feriu o seu netinho que estava lá, ele andando na calçada. Ou seja, pegaram o pedestre, pegaram o idoso, pegaram a criança. Não existe nada mais cruel de se iniciar esse número de fatalidades no mês de setembro, não é? Isso daí é um ponto onde diz o seguinte: o mês de agosto já foi o pior mês do ano em termos de acidentes, em termos de vítimas fatais. Exatamente, Patrick, 39 pessoas faleceram no mês de agosto até o dia 30. Dia 31 morreu gente já, porque esse dado aqui não tem ainda o dado atualizado do IMMU. Né? Isso significa, em relação ao mês de julho, um aumento de 95%, o percentual de aumento de número de vítimas fatais no mês de setembro para o mês de agosto. Se nós formos comparar os 8 meses, de janeiro a agosto, efetivamente houve um aumento de 37%. Por quê? No mês de agosto do ano passado, morreram 155 pessoas. Nesse mês de agosto agora, até o mês de agosto, de janeiro a agosto, 212 pessoas. Significa isso, nós continuamos tendo uma fábrica de mortalidade no trânsito de Manaus, infelizmente. Bom, a gente tem participação aqui de ouvinte. Tem, por exemplo, o Guilherme mandando mensagem dizendo o seguinte: bom dia, Patrick, eu estou ouvindo o jornal nesse momento. Moro na área do Rapidão e a causa principal das mortes não são efetivamente a velocidade, e sim a imprudência. Basta ver que as mortes são de motociclistas que cortam o meio-fio, entram na contramão e andam entre os carros cortando, né, fazendo aquele zigue-zague. Sobre velocidade, no ponto onde há os rachas na madrugada, não há radares. Além de que esses rachas essencialmente são entre motociclistas através do famoso rolezinho, né? O que há muito também é a reunião de paredões nos postos da Avenida do Turismo. Então, é todo esse panorama que o Guilherme traz, o Guilherme que disse que é morador ali na área do Rapidão. Aliás, essa questão que ele toca sobre os motociclistas também está aqui na pesquisa, né? As mortes continuam sendo, em sua maioria, de motociclistas, um aumento de 42%. Foram 102 até agora, né, em 2024. Em 2023 haviam sido 72, né? Isso. Seriam 64 em 2023, os motociclistas, em 2023 foram 64. E agora, nesse período de 2024, foram 102 motociclistas, né? Os ciclistas foi numa relação, 3 pessoas morreram, motociclistas. O motorista de automóvel aumentou 40%. Tá? Então, ou seja, o número de pedestres aumentou 31%, ou seja, a parte mais vulnerável da mobilidade. Né? Você veja, Patrick, isso confirma, desse morador, e obrigado pela participação, confirma a necessidade efetivamente de, primeiro, que os radares funcionem imediatamente. Segundo, que seja ampliado o número de radares. Porque se tem alguém burlando, se tem alguém fazendo racha fora dos radares, e você veja que a minha observação, eu coloquei a velocidade não porque tinha o radar. Eu fui ver como é que está acontecendo o comportamento do motorista em termos de velocidade acima de 150 km por hora. Ora, isso é um perigo, isso é uma loucura, isso é roleta russa. Não é? Ou seja, no fundo, nós não queremos caracterizar isso como uma arma para multar, mas uma arma para evitar a morte, evitar o acidente, fazer com que aquilo, Patrick, que as pessoas digam o seguinte: tem autoridade na área, tem que se seguir o limite de velocidade. O sentido é esse, o objetivo é esse. A questão de burlar,
Mais do que nunca, quem está burlando a lei merece ser punido, sim, e de uma maneira muito rigorosa, porque essa questão da vida não é questão de brincadeira, não é questão de esconde-esconde, eu vou fazer escondido. Aquilo que todos nós... É por isso que nós defendemos, Patrick, mais um motivo que nós defendemos isso, que a fiscalização eletrônica ela tem que vir na interseção semaforizada. Porque o quanta gente ainda fura sinal, quanta gente ainda faz manobra que não está não tá em acordo com o Código de Trânsito. Quanta gente provoca situação de insegurança viária e que isso provoca a morte. É por isso que nós somos campeões de acidente. É por isso que acontece o acidente. Não só no Rapidão, mas acontece na periferia, acontece no centro, acontece lá na Cachoeirinha, acontece na Zona Leste-Oeste, na Centro-Sul, em toda a cidade de Manaus. É por isso mesmo. É por conta dessa falta de cobertura da presença do poder público. Isso é uma prova. Então não adianta se esconder. Nós temos que ter um monitoramento global, eficiente, para que esses maus motoristas sejam punidos. Tem a opinião aqui do Renan Matos, mandando um bom dia a todos, dizendo que seria melhor fazer lombadas e sem fábrica de arrecadação. Acredito que ele é contra os radares, então, né, pelo que eu tô entendendo, Renan. Você me corrija se eu estiver errado, tá? O Renan acredita que a solução seria fazer lombadas, né? Obrigado pela sua participação. Temos áudios aqui. Aliás, eu quero até mandar aqui um recado para os ouvintes. Gostamos muito quando há as participações, tanto por texto quanto por áudio. Só peço que os áudios sejam de até 30 segundos, né? Porque áudios de 1 minuto fica difícil a gente colocar aqui no ar. Mas vamos ouvir um desses áudios, que foi o primeiro que chegou para a gente. Por favor, Glenda, solta aí no ar. Bom dia, amigo. Eu estou ouvindo aí vocês falando do radar famoso Corujinha. E eu moro ali na Ponta Negra, no edifício Aquarelli. Eu acho que a prefeitura deveria colocar pelo menos ali uns 3 de cada lado ali na Ponta Negra. Dali, por exemplo, do Shopping Ponta Negra até lá o Chafariz, deveria ter pelo menos 3 de cada lado. Porque ninguém respeita, nem lá no calçadão, ninguém respeita a sinalização. Tá lá, 40 km por hora. O pessoal passa ali com 70, com 80, com 100, com racha. Então deveriam colocar pelo menos 3 de cada lado, dali do Shopping Ponta Negra até o Chafariz. Ok? Aí então, a participação do ouvinte mandou mensagem pra gente, falando da Coronel Teixeira, né? Isso, a Estrada da Ponta Negra. Que, aliás, em off, quando a gente falava, você falava também que é um dos locais de mais concentração de acidentes. É uma também, via né? muito perigosa, já morreu muita gente, a velocidade ali é desrespeitada. Esse ouvinte, ele de uma maneira muito isenta, ele coloca: essa é uma pessoa que não tem medo do radar. Por quê? Porque eu tenho certeza que ele obedece à sinalização. Ele teme pela vida dele. Quem arranja uma desculpa com toda sinceridade, Patrick, quem dizer que pode haver uma fábrica de multas, já passou o tempo da fabricação de multas. Hoje tem um Ministério Público que está aí muito atento, hoje tem a população muito atento, tem uma rede social exatamente que vai coibir, tem uma instância para se reclamar e para se defender, e efetivamente o que a gente quer é que a pessoa não venha reclamar depois que acontece um sinistro desse numa família qualquer. Porque só quem sabe o quanto é dolorido, o quanto faz falta, a falta de respeito à velocidade, respeito à lei do trânsito, é quem perde algum membro da família, alguma pessoa da família, e que efetivamente é isso que nós somos os campeões de tudo. Sabe, Patrick, eu não vou perder nunca a minha capacidade de se dignar pela morte. Principalmente a morte brutal, a morte no trânsito, desproposital, violenta, não respeitosa, não acolhedora, e que efetivamente leva a essa falta de credibilidade que se existe governo, se existe autoridade numa cidade como Manaus que necessita disso. Bom, a gente não tem mais tempo, né, para continuar